Foi ao Marcos, ao decorrer dos anos, se tornar um amigo, né? Sempre disponível para estar conosco, sempre pronto para nos abençoar. Obrigado, viu, pastor? Deus te abençoe, que Ele continue te usando de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sempre as pessoas vão para cá. Pai, em nome de Jesus, Deus, como o Senhor já tem feito, que o Senhor continue usando a vida do pastor, que ele possa desfrutar, Deus, ó Pai, de um canal, Deus, do trono do Senhor, e que possa fluir a nós também. Pai, nós abençoamos a sua esposa, os seus filhos, Pai, que o Senhor possa guardar tudo que lhe pertence, Deus, os discípulos da igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode aplaudir. Pastor, obrigado, pastores, Samuel, Lisa, Bruno, Dani, toda a equipe pastoral, todos os líderes. Para mim é uma honra estar aqui com vocês também, ainda mais nessa conferência, uma conferência de jovens, ainda mais com um tema sobre improvável. Isso é muito provável, hein? Um coração pela juventude. Eu tenho assim, o privilégio de hoje lá na Central pastorear, liderar milhares de jovens e adolescentes, e tenho também assim, uma paixão por esse nome, esse tema, essa ênfase, improváveis. Eu me considero um improvável. Eu olho para a minha vida e vejo com muita convicção a mão de Deus. É aquele que pega os loucos para confundir os sábios, aquele que pega os que não são para confundir os que são, é aquele que vê um ambiente de muita dificuldade, de impossibilidade aos olhos do homem, e faz desse ambiente um terreno fértil para o milagre, para o sobrenatural. Eu tenho assim no meu coração uma frase que marca a minha vida, que é assim: o meu passado não determina o meu futuro. Eu não tive o privilégio de nascer em lar cristão. Eu não tive o privilégio de, tão novinha assim, vestir uma blusa da conferência. Eu não tive o privilégio de participar de uma escola bíblica dominical, ou um espaço Kids, ou alguma coisa desse tipo para criança, de ver meu pai e minha mãe juntos, servindo a Deus, nada disso. Quando eu nasci, a minha mãe já estava separada do meu pai. Eu nem vi meu pai dentro de casa. Eu nunca tive assim, uma referência de uma família, de um casal casado, e que eu olhasse e pudesse me espelhar. Por quê? Porque minha mãe, separada do meu pai, não conhecia Jesus. Aí você sabe, né? Um namorado, depois outro namorado, e tinha então meu irmão mais velho e eu do meu pai. Depois juntou com outro homem que eu respeito muito, ficou junto por 8 anos e teve o meu segundo irmão, o terceiro ali da nossa casa. Então nós somos 3 lá, mas eu não nasci nesse lar estruturado. E você sabe como é que é um lar que não tem Jesus como base? O lar que não tem Jesus como base, a Bíblia assemelha uma casa que é construída na areia. E a casa que é construída na areia, ela pode ser bonita, ela pode ser grande, ela pode ser bela, ela pode ser desejável, mas quando vem dificuldade, quando vem a tempestade, quando os ventos sopram contra a casa, o que acontece se a casa está na areia? A casa cai. Essa é a nossa casa. Minha mãe foi para uma cidade do interior e ela, né, ainda que não tivesse Jesus, ela tinha muita disposição para trabalhar. Pensa numa mulher trabalhadora. Trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, dava aula à noite, uma mulher muito inteligente, mas a consequência disso é que ela foi trabalhar tanto. E eu e meu irmão crescemos sozinhos dentro de casa. E sem a presença do pai, porque o pai estava em outra cidade, e sem a presença da mãe, e a mãe também precisando de um recurso assim, sabe, substância do pai para falar que é pai, para ajudar também em casa, e meu pai não tinha condição de dar. E aí eu ainda cresci escutando: seu pai não ajuda, seu pai não põe dinheiro dentro de casa. E aí, quando o caldo engrossava, eu escutava ainda algumas coisas mais difíceis, do tipo: o seu pai é doido, o seu pai já mexeu com droga,
o seu pai já foi preso. E eu comecei a escutar umas coisas assim, que na verdade só me distanciava ainda mais do meu pai. E ainda mais naquele ambiente familiar, eu querendo receber alguma coisa dentro da minha casa, mas eu não tinha, porque minha mãe, para pôr o dinheiro dentro de casa, ela tinha que trabalhar muito, de manhã, de tarde, de noite. Aí sabe o que aconteceu comigo? Aliás, a minha mãe até chegou a prosperar, chegou a ganhar um dinheiro, mas a casa estava onde? A casa estava na areia. Na hora que veio a tempestade, quando eu achei que eu estava vivendo uma vida até razoável aos olhos humanos, a casa cai. E era assim, levantava, parecia que estava bonita e caía. E adolescente, tem algum adolescente aí? Eu também gosto de falar para adolescente, viu? Por quê? Porque adolescente, eu tinha 13 anos de idade, minha mãe foi fazer uma viagem. E no que ela foi fazer uma viagem, o adolescente curtiu. Minha mãe vai viajar. Quem não gosta que a mãe viaje aí? E aí o que eu fiz? Pus meus amigos para dentro de casa. Eu já quero te perguntar, quem é que é seu amigo? Sua mãe viajou, quem que você põe para dentro de casa? E os amigos que eu coloquei lá, um levou vinho, outro levou cigarro, eu adolescente. E um deles levou maconha. E depois de já ter experimentado a bebida, o cigarro, com 13 anos de idade, pela primeira vez, eu experimento a maconha. Aí você sabe como é que é a maconha? É assim, você acha que está tudo bem. O diabo, ele é sempre assim. O diabo, ele não vai te seduzir com chifrinho, com um garfo na mão, com o fogo, e falar assim, venha e use droga. Você fala, tá louco, velho? Não, ele te seduz, né? Ele acha que você acha que está tudo bem. Então Jesus, ele quer ter um relacionamento com você, e ele bate na porta do seu coração, e ele fala assim, se você quiser ter comunhão comigo, é só abrir a porta, eu estou batendo, eu vou entrar, e nós vamos comer juntos, nós vamos ter intimidade. Ele bate na porta, e Jesus faz o quê? Fala, Jesus bate na porta. O diabo não, o diabo, a hora que você abre uma gretinha aí, vai. O diabo faz assim, ó. Arrebenta a porta. Ele dá um bicudo, pá, ele entra lá dentro. Se você der o dedinho, ele puxa a mão. Se você der a mão, ele puxa o braço. Se você der o braço, ele te dá uma gravata. O diabo é assim, vou resumir a história. Eu não vou ter muito tempo para contar minha trajetória para vocês, mas com 13 eu fumei o meu primeiro baseado. Você sabe quem me apresentou? Você sabe quantos anos que ele tinha? Vou te escandalizar, tem gente que talvez já ouviu a história, mas ele não tinha 13, ele não tinha 14, ele não tinha 15, ele tinha 12 anos. 12 anos. Você sabe o que isso mostra para mim e para você? Primeiro, já leu na Bíblia aquele texto que diz, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és? Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, esse é um ditado popular, a sociedade já entendeu que você é a média das pessoas que você anda, os psicólogos, os antropólogos, todo mundo vai falar, deixa eu ver 5 pessoas que você está conectado, eu vou te falar quem você vai se tornar. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, é um ditado popular, a palavra de Deus diz assim, ande com sábio e será sábio, ande com tolo e será tolo. A palavra de Deus diz assim, as más companhias, esse povo aí tá bom de Bíblia, corrompem os bons costumes. Você tem que tomar cuidado, irmão, porque se associa com a pessoa. Por isso que o Salmo 1 diz assim, ó, não
Não se detenha no caminho dos pecadores, não imite a conduta deles, não assente na roda dos escarnecedores. Antes, põe seu prazer na palavra, nos princípios de Deus. Por quê? Porque eu então com 13 eu fumei meu primeiro baseado, com 14, eu vou encurtar a história aqui para eu não ir na tragédia com vocês. 14 eu estava no crack, 15 cocaína, êxtase e LSD, 16 anos a minha primeira passagem por um juizado de menor, uma coisa desse tipo, e resultou em 2 passagens pela polícia antes dos meus 18 anos, overdose, terapia de dependência química, psiquiatra. Você sabe por quê? Porque o diabo, meu amigo, você abre a porta, pá! Ele vai entrar lá dentro, e o objetivo dele é te matar, roubar e destruir. Então o diabo aqui, você não vai seduzir, porque eu estou te dando a real aqui. Ele é assim, e foi assim na minha vida. Eu vi minha mãe trabalhando e eu aprendi a trabalhar. Comigo também não tem tempo ruim não. Já vendeu picolé? Já vendeu empada? Eu já vendi empada, velho. Eu já peguei a bandejinha, já coloquei as empadas e fui de porta em porta. Quer comprar empadinha? Quer comprar empadinha? E depois eu mudei para o carrinho de picolé, e fui para o carrinho de picolé. Mas quando usei droga, minha mente começou a se perder, e eu vi que o adolescente, o jovem é bem influenciável, assim como eu fui. E eu comecei então a vender droga para os meus amigos. Comecei numa pequena quantidade, daqui a pouco eu estava vendendo grandes quantidades, a ponto de já não morar mais com meu pai, quer dizer, com a minha mãe, que eu já nem tinha mais relacionamento com meu pai, e pagava minhas contas, meu aluguel, as minhas despesas, a venda de drogas. Infelizmente, então, eu não apenas um usuário, mas me tornei um traficante. E por isso eu digo que eu sou improvável, porque eu vi muitos amigos serem presos, eu vi muitas pessoas se perderem, e esse era o meu caminho. Até que um dia, feliz dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Alguém me encontrou e falou assim: Deus é real, Ele te ama e tem um plano na sua vida. Eu falei: amém. Mas se Deus me ama, se Jesus me ama e tem um plano na minha vida, por que minha vida está um caos? Porque o mundo está desse jeito? Porque tem tantos problemas, onde está esse Deus? É a pergunta que muitos estão fazendo. Na verdade, o pai separa da mãe, põe a culpa em Deus. Começa a usar droga, põe a culpa em Deus. Está tudo errado, põe a culpa em Deus. Você sabe por que o mundo está um caos? Porque Deus não fez robôs. Deus fez um ser com uma mente, com uma vontade e com emoções, como Ele. Ele entende tudo. Ele tem sentimento, Ele tem vontade, Ele tem destino. Ele criou um ser, o ser humano, imagem e semelhança dEle, e deu para nós a livre escolha. E ao invés do ser humano viver com Deus, relacionar com Deus, andar com Deus, desfrutar do amor de Deus, honrar a Deus, agradar a Deus, cumprir o plano de Deus e viver uma vida abundante, plena, cheia de sentido e de significado, o ser humano virou as costas para Deus, foi viver a vida do seu jeito, de acordo com a sua vontade. E o resultado disso é o que a Bíblia chama de pecado. Então eu escutei: Deus te ama, Ele tem um plano para a sua vida, mas os seus pecados te impedem de desfrutar desse amor. Os seus pecados te impedem de conectar com Deus.
Os seus pecados te impedem de viver a vida plena, abundante que Ele tem para você. A minha pergunta é assim: então o que eu faço? O que eu faço? Como que eu lido com isso? E vem a resposta na sequência: Ele te ama tanto, que Ele morreu pelos seus pecados para você não viver em pecado. Ele veio aqui em Jesus Cristo morrer por você para não viver sem você. Ele veio aqui na pessoa de Jesus para pagar o preço pelos seus pecados, para como Deus estar conectado em Deus e como homem conectar com o homem. E fazer a reconciliação entre Deus e o homem. Léo, você precisa entregar sua vida para Jesus. Léo, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Léo, você precisa abrir o seu coração para Jesus, porque quando você entregar sua vida para Jesus, você vai receber perdão dos seus pecados. Quando você entregar sua vida para Jesus, você vai se conectar com Deus. Quando você entregar sua vida para Jesus, você vai passar a viver o plano que Deus tem para você, porque não é mais Jesus na cruz, é Jesus dentro de você. Eu falei, eu quero Jesus. E quando eu falei, eu quero a Jesus, algo sobrenatural aconteceu. Vou te falar, eu não arrepiei. Vou te falar a verdade, eu não chorei. Tem gente que está confundindo Deus, achando que Deus é uma lógica para você entender, achando que Deus é uma emoção para você sentir. Deus é um espírito, e você sabe que você tem um corpo. Por que você tem um corpo? Por que você tem corpo? Já parou para pensar? Onde está a sua capacidade de locomoção? Para que você tem um corpo? O seu corpo te põe em contato com o mundo natural. É através do seu corpo que você está nesse mundo. Mas você não tem só um corpo. Você tem o que dentro de você? Alguém vai dizer, eu tenho uma alma. Tem mesmo uma alma. A sua alma, você tem ela para quê? É na sua alma que está seu intelecto. É na sua alma que está a sua emoção, é na sua alma que está a sua vontade, são as faculdades da alma. Você vê que um animal tem um corpo, um animal tem uma alma. Se você ensinar ele a sentar, ele assenta, ele tem inteligência. Se você fizer carinho, tem uns que ficam emocionados, põe a perninha para cima, faz xixi, você já viu? Tem emoção, fica alegre, fica triste, tem vontade. Você fala, vem, às vezes ele fala, não vou. Ele tem vontade. Mas você sabe que você não é um animal racional? Fala assim, eu não sou um animal racional. Por que você não é um animal? Porque o animal é do quinto dia. Quando Deus foi criar, no quinto dia Ele criou o animal. O animal ele tem o corpo e alma. Mas no sexto dia, você sabe que Ele não criou? Como assim? Porque quando cria a partir do nada. Mas quando forma a partir de uma forma. E Ele falou, eu vou formar o homem, a minha imagem e semelhança. Ele pegou do pó da terra, Ele formou o corpo, Ele soprou o espírito. Se tornou uma alma vivente. Você tem um corpo e uma alma, mas diferente de todos os outros seres, você tem um espírito. Para que você tem espírito? É para te pôr em contato com Deus, que é espírito. Ele é espírito, e Ele está buscando aqueles que vão relacionar com Ele em espírito. E quando então eu entreguei minha vida para Jesus, não foi no meu corpo e nem na minha alma, foi no meu espírito. Eu recebi vida no meu espírito, quando eu estava morto nos meus pecados, e Ele me vivificou. Você sabe o que foi o sobrenatural? Eu estava dizendo, eu não arrepiei, eu não chorei, mas o meu espírito foi regenerado. O que significa regenerado? O meu espírito foi gerado novamente. Agora, deixa eu te dizer, eu não sou Deus. Eu não sou Deus.
mas Deus está dentro de mim. Eu sou coparticipante da natureza divina, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando eu chego, Ele chega, quando eu falo, Ele fala, quando eu sopro, até meu sopro pode ser permeado da presença dEle, Ele está dentro de mim. E sabe o que acontece? É improvável, um usuário de drogas, um traficante de drogas, sem referência de família, sem paternidade instaurada, estabelecida na casa, uma família que vem de falência atrás de falência, de repente recebe o Espírito Santo. Vou te contar, eu não tive um encontro com a religião, eu não participei de uma célula legal, com um lanche legal, com uma comida legal, e a partir disso eu virei um cara melhor e um cara legal. É claro que eu comecei a participar de uma célula, comecei a participar de uma igreja, mas o meu encontro foi com o Espírito Santo. Então eu não melhorei, eu nasci de novo. Ele me transformou, a vida que Ele me deu no Espírito começou a refletir na minha alma, curando as minhas emoções, renovando a minha mente, conduzindo a minha vontade, refletindo no meu corpo, para viver de forma saudável, sabendo que eu sou morada do Espírito Santo. Ei! Você não sabe quem você é, não? Ei! Você não sabe quem você é? Ficar bebendo, para ficar na droga, para ficar na imoralidade. Você não sabe quem você é, porque o dia que você descobrir quem você é, a sua vida não melhora, a sua vida transforma. E o texto que eu quero ler para você é essa advertência do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Se puder projetar para a gente, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Olha o que diz esse texto, 1 Coríntios, fala capítulo 6, verso 19, diz assim: acaso não sabem, ei, você não sabe quem você é? Que o seu corpo físico é um santuário, você não sabia disso? Esse é o problema da nossa colonização portuguesa, e somos um país, na sua maioria, por enquanto, católica, apostólica, romana. Sabe o que acontece com isso? Nós aprendemos que a igreja é o santuário, que o templo é sagrado. Eu não estou querendo dizer que esse lugar não é um lugar abençoado, esse lugar é dedicado para cultuarmos a Deus, mas sabe qual que é o problema? O problema é que é o seguinte: na igreja eu ponho uma roupa assim, na igreja eu tenho um comportamento assim, na igreja eu não vou tocar nesse violão, entendeu? Uma música que eu toco num outro lugar. Você tem que entender que o sagrado não é esse lugar, o sagrado é o seu corpo, o sagrado não é aquele violão, o sagrado é a sua mão, o sagrado não é o que você lê nesse telão, o sagrado são os seus olhos. Quando você começa a entender que você é um santuário, tudo muda. Quando eu comecei a entender, eu sou um santuário, significa que eu sou sagrado, significa que eu tenho valor. Então, quando eu escutei minha mãe dizendo que eu não tenho valor, meu pai dizendo que eu não tenho valor, todas as pessoas à minha volta dizendo que eu não tenho valor, e eu mesmo passei a não me dar valor, para tudo, eu tenho tanto valor que eu sou um santuário de Deus. Você não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo e que ele habita aonde? Aonde que o Espírito Santo está? Tem gente que está procurando o Espírito Santo na estratosfera. Tem gente que unge uma água e agora essa água aqui está consagrada ao Espírito Santo. Deixa eu te falar, o Espírito Santo de fato está em todo lugar, nós podemos até pedir uma bênção dele para ungir uma água, mas o Espírito Santo
Se você receber Ele, depositando a sua fé em Jesus, Ele está mais perto de você do que você pensa. No Antigo Testamento era assim, por cima, à frente, atrás, de um lado, do outro. No Antigo Testamento ele vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, mas no Novo Testamento, eu sou casa, eu sou santuário, eu sou morada, Ele habita em mim, Ele mora dentro de mim. Aí você sabe o que acontece? Eu faço assim, truco, 9, é queda então. Por quê? Porque com a vida que está vivendo, o Espírito Santo não está aí não, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é reto. Eu vou dizer para vocês, é possível sim viver reto no mundo torto, viver sóbrio no mundo embriagado, viver puro no mundo pornográfico. É sim, viver como uma estrela. É possível viver como uma estrela que brilha no meio de uma geração corrompida e depravada. Como que é possível? Ele morando em mim e governando a minha vida. Você sabe como é que Deus faz o improvável acontecer? Como é que do ambiente difícil Ele faz um milagre? É quando Ele entra em cena. Mas não é 50%, 70%, 80% e 90%. É 100%. 100%. Olha o que continua dizendo o versículo. Põe um versículo aí. Acaso não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo e que Ele habita de vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Portanto, verso 20, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que aconteceu comigo? Quando o Espírito Santo entrou, eu dei lugar para Ele. Eu dei lugar para Ele. Eu falei, Espírito, se você entrou, você vai tomar todo o meu ser. Você vai, então, domar minha mente, meu olhar, meu falar, meu ouvir, minhas mãos, meu coração, todo o meu corpo é seu. E começou um processo genuíno de transformação. Eu nunca tinha lido um livro quando eu entreguei minha vida para Jesus. Tem gente aqui que nunca leu um livro. Eu nunca tinha lido um livro. Mas como o Espírito Santo entrou, Ele vem com todo o poder dele. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Ele é o Todo-Poderoso. E eu falei assim, eu vou ler a Bíblia. E eu comecei do Novo Testamento. Nunca tinha lido um livro. E de repente então eu li 27. No Novo Testamento são 27 livros. Eu li. Depois eu li a Bíblia toda. E quando eu fui lendo a Bíblia, Ele foi transformando a minha mente. E quando Ele foi transformando a minha mente, isso foi refletindo nas minhas atitudes. Procurei minha mãe e pedi perdão. Procurei meu pai e tive reconciliação. Eu falei assim, pai, me perdoa por nunca ter te honrado como um pai. Me perdoa por não às vezes atender seu telefone. Eu estou aqui na sua casa, eu vim aqui pedir para você pôr a mão na minha cabeça e orar por mim, que eu te reconheço como meu pai. Eu pedi perdão para minha mãe, falei, mãe, me perdoa por ser um filho que te fez passar tanta vergonha, por ter você feito em hospital para me buscar, na polícia, por já ter tirado dinheiro da sua bolsa, por já ter arrumado tanta confusão, me perdoa. Você sabe o que minha mãe falou para mim? A sua vida me fez apaixonar por Jesus. Minha mãe não conhecia Jesus. Você sabe onde a minha mãe está hoje? Formada em teologia, plantando a sua primeira igreja no interior de Minas Gerais. Eu não estudava. Vou falar a verdade para vocês, eu passava a base da cola. Mas o Espírito Santo entrou, e o Espírito é o Espírito da verdade.
Deixa eu te falar, a impossibilidade é o portal para Deus agir. Eu não sei, Deus fala, eu te capacito. Eu não chamo os que sabem, eu chamo os disponíveis. Eu capacito aqueles que se entregam a mim. Eu falei, então me ajuda, Deus. Eu mudei para a primeira carteira, todos meus amigos já chocaram. Eu falei, vou estudar agora eu vou estudar. Eu comecei a estudar. Resumo, formei em 2 faculdades e comecei a trabalhar numa das maiores multinacionais do nosso país, para ganhar um salário maravilhoso, que eu abri mão dele, ganhava muito mais, para me dedicar exclusivamente à obra e ao ministério. Você sabe o que é improvável? É aquele que vivia na mentira, e cheio do Espírito Santo passa a falar a verdade. É aquele que vivia vazio, e cheio do Espírito Santo, está tão cheio que transborda. É aquele que vendia morte à prestação. Hoje está aqui numa conferência para dar vida, por meio do Espírito, e vida de graça. Só se abrir o seu coração para receber. Você sabe o que é isso? É o que Deus quer fazer com você. Eu falei, Deus, eu quero ser usado. Eu falo, eu não sei se eu fui chamado para ser o líder em treinamento da minha célula ou eu me ofereci. E eu acho que Deus gosta daqueles que levantam a mão e falam, eis-me aqui, Senhor. Eu falei, conta comigo, deixa eu servir. E comecei a liderar uma célula. A partir disso, essa célula se multiplicou em 2, multiplicou em 3, multiplicou em 4, eu me tornei um supervisor, daqui a pouco um coordenador. Quando já estava com cerca de 40 para 50 células, eu fui chamado para ser um pastor. Depois de formar mais de 200 líderes, eu escrevi esse livro, Células Excelentes. É um livro que eu recomendo demais, se você quer ser poderosamente usado por Deus. É um livro que tem uma leitura básica e ação prática. Leitura básica e ação prática. Para quê? Para você começar. A vida cristã, deixa eu te dizer, ela tem 4 etapas. Qual é a primeira etapa? Receber. Você já recebeu Jesus? Começa com o receber. Receber, segunda parte da vida cristã. Celebrar. Dá um glória a Deus aí. Obrigado, Jesus, eu estava morto e o Senhor me deu vida. Eu estava longe, o Senhor me reconciliou. Eu estava recebendo condenação, agora eu fui justificado. Obrigado, Jesus, o Senhor morreu no meu lugar. Eu celebro. Receber, celebrar. A terceira parte é o quê? É viver, é praticar. E eu pratiquei, eu vivi a vida cristã, testemunhei para os meus amigos. Sabe o que me apresentou Jesus com 12 anos? Ele entregou a vida para Jesus comigo, participou da minha célula, foi acompanhado por mim. Amigos que eu levei para a droga, eu tive a alegria de levá-los para Jesus. E aí a 4ª etapa da vida cristã, sabe qual que é? Fala assim, receber, celebrar, viver e compartilhar. Esse aqui te impulsiona para isso, para compartilhar. Te impulsiona para você entrar numa estação para não reter. Você sabe que tem gente que a vida está meio zicada. Já viu uma vida meio zicada? Você sabe por quê? Porque só recebe e não compartilha. Água parada, mano, da dengue, zika, chikungunya e por aí vai. Deus quer agitar as águas em você. Deus quer levantar você como improvável e falar, uau, as pessoas ficarem admiradas. Olha o que Deus fez na vida dele, olha como agora ele está sendo usado por Deus. Olha só, ele abriu um pequeno grupo, ele já está transbordando, ele está abençoando a vida de pessoas. Eu fui abençoado pela vida dele. Deixa eu te falar, não pode parar em você. Talvez a coisa mais espiritual que você pode fazer ao receber essa mensagem aqui hoje é dizer, Espírito Santo, toma meu ser, mas ao mesmo tempo Espírito Santo vem viver através de mim. Eu não vou reter, eu vou transbordar isso. E eu aproveito para compartilhar também esse 2º livro que eu escrevi, A Prioridade da Presença de Deus.
Esse livro eu lancei ele o ano passado, e coloquei ele na nossa conferência na mão de 2.000 jovens, porque eu entendi claramente o que Deus estava dizendo para nós. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. É primeiro Ele e depois as outras coisas. E muitas vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. E o que foi chave na minha vida, que fez essa virada toda, e hoje, posso dizer, sou um pastor, estou casado há 14 anos, tenho 3 filhos, um de 8, um de 5 e um de 3, e eu e minha casa servimos ao Senhor. Tudo isso fruto de quê? Fruto de uma vida na presença de Deus. Por quê? Porque eu não tive a referência dentro de casa, mas eu posso te dizer, que eu comecei dizendo, seu passado não determina o seu futuro. Ainda que você não teve uma referência, quando você vem para Jesus, Ele é toda a referência que você precisa. Nele você encontra tudo que você deve crer, quem você deve ser, aquilo que você deve fazer, é toda a capacitação de Deus para você, e foi ali que eu recebi, para poder desenvolver a minha família e viver uma vida abençoada. Eu quero orar para você viver isso, eu quero te impulsionar. Se você me perguntar, Léo, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu vou dizer para você, primeiro, você tem que entender quem você é. Você é um templo do Espírito Santo. Segundo, o que eu devo fazer? Você deve receber o Espírito Santo na sua vida. Se um pai mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. É só pedir: papai, me dê do teu Espírito. E você então sabe o que você vai fazer em terceiro lugar? Você vai valorizar a presença do Espírito Santo em você. Hoje, quando você acordou, como foi? Quando eu acordei, eu falei: bom dia, Espírito Santo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, eu chamei meu filho para vir do meu lado, eu falei: filho, vamos fazer o devocional juntos. E nós dois lemos o texto da palavra, nós dois buscamos a Deus juntos. Uau, foi tão poderoso. Então você tem que fazer o que? Entender quem você é, receber o Espírito Santo e dar lugar para Ele na sua vida. Para quê? Para Ele te transformar, para Ele operar o poder dEle em você. Para quê? Para Ele te impulsionar, para você cumprir o propósito que Ele tem para você. Deus quer levantar os improváveis nesse lugar, que entende quem é, que recebe o Espírito Santo, que deixa o Espírito Santo não morar em você, mas governar você, não ser residente, mas ser presidente da sua vida. E quando Ele está presidente da sua vida, vem 3 P's, além do P de presidente. Você precisa perceber a presença, fala presença. Você precisa experimentar o poder, fala poder. Poder dele que te transforma e te capacita para você cumprir o terceiro P, que é o propósito dele. Você sabe que você é residência dele, sim ou não? Você já recebeu o Espírito Santo? Levanta sua mão e fala: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Deixa ele governar e transformar você agora, deixa ele manifestar o poder dele. Às vezes você vai sair daqui e vai reconciliar com o pai, reconciliar com a mãe. Às vezes você vai sair daqui e vai pegar a Bíblia para ler. Às vezes você vai sair daqui e vai se dedicar ao estudo e vai formar numa faculdade. Às vezes você vai sair daqui e, cheio do Espírito Santo, vai se levantar para abrir um pequeno grupo, uma célula, para cumprir o propósito que Ele tem para você. Deus está levantando os improváveis. Deus trouxe aqui um improvável para dizer para você: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Ele fez comigo, eu creio, Ele pode fazer infinitamente mais sobre você. Levanta sua mão, quero orar por você. Papai, eu peço, da mesma forma que o Senhor fez comigo, quando eu me abri e me rendi ao Senhor, que o Senhor venha e faça com os meus irmãos que estão aqui. Eu peço, Espírito Santo, enche. Vem, Espírito Santo, governa.
Vem Espírito Santo, transforma. Vem Espírito Santo e direciona para cumprirem o propósito. Eu oro para que os improváveis sejam levantados. Eu oro, Deus, para que a família possa testemunhar: a sua vida me fez apaixonar por Jesus. Eu oro, Deus, para que pequenos grupos sejam abertos, para que profissionais sejam gerados, e eu oro, Pai, para que uma multidão seja alcançada através dessa geração que se levanta, em nome de Jesus. Amém? Antes de me despedir de você, eu já fiz a recomendação desse livro. Quer ser poderosamente usado por Deus? Eu te recomendo, não apenas leia, mas pratique. Olha só, é um livro bem prático, você lê e tem aqui mais de 100 desafios para você cumprir. Você quer ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus? Você quer perceber a presença de Deus, experimentar o poder e se alinhar no propósito? Você precisa fazer isso num ambiente de intimidade com Deus. Esse livro eu organizei ele em duas partes. Primeiro, instrução, inspiração. Você é inspirado para priorizar a presença de Deus. Você é inspirado para dar um chute na preguiça, um chute na procrastinação. Você é desafiado aqui para fazer assim, na zona de conforto, e para você se levantar para ir para um ambiente de experiência com Deus. Depois de te inspirar, olha aqui que legal, você tem 21 dias na presença de Deus. Você tem uma leitura diária para inspirar o seu dia. Você tem um devocional com perguntas estratégicas para você, e você tem aqui o que eu chamo de um guia prático rumo à presença de Deus. São ações diárias para você exercitar e ir para um nível mais alto na presença de Deus. Eu queria falar com você mais, eu queria ficar o dia inteiro ministrando para você, mas você pode levar para casa esse livro e ser impulsionado a ser usado por Deus, e ver o Espírito Santo agindo lá na sua vida, também através da minha vida. E esse livro aqui, que hoje é o meu xodó, é aquele que eu lancei o ano passado, e tem sido foi através desse livro, no lançamento, que eu tive a maior experiência com Deus na minha vida, e eu creio que é um chamado para essa geração, para priorizar a presença de Deus. Você quer dar muito fruto? Deixa eu te falar, os planos de Deus para a sua vida não são modestos. Deus tem grandes planos para você. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu, para que você dê fruto. Mas você sabe o que Jesus falou? Ele fala assim: se permanecerem na minha presença, e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto, e sem mim, nada poderão fazer. Eu te encorajo a dar lugar para o Espírito Santo. Eu te encorajo a você entrar na presença de Deus e você ser poderosamente usado por Deus. Nós vamos ser ministrados aqui. Ao final você pode ter acesso a esse material. Entre com tudo, não apenas nessa conferência, mas na vida que Deus te deu, para você fazer a diferença e brilhar a luz de Jesus por onde você for. Deus te abençoe.